eu trouxe uma construção que é o quê? A construção do filme A Era do Gelo. O filme A Era do Gelo 2, ele vai ter um momento que acontece, tá? Sid, Manny e Diego, e eles estão fugindo. Eles estão fugindo por quê? Porque literalmente eles estão fugindo da morte. E aí eles começam a ser seguidos, né, por um bando de abutres, e aí o Cid começa a ficar preocupado, o Cid começa a olhar para um lado, olhar para o outro, nossa, e agora? E aí ele fala, eu só queria saber o que eles estão pensando, exatamente essa é a fala do Cid, eu só queria saber o que eles estão pensando. E aí o abutre começa a cantar, um rango legal, é o que procuramos. Percebe que quando o Cid pergunta, eu só queria saber o que estão pensando, o que ele está perguntando? Ele está perguntando o quê? Para que existem esses abutres? Qual que é o propósito deles? Qual é a razão de ser da organização abutre? Qual a necessidade que eles querem atender? E aí quando o abutre canta um rango legal é o que precisamos, ele está cantando o quê? A missão individual daqueles abutres enquanto sociedade, ou a missão coletiva daqueles abutres enquanto sociedade, ou a missão individual daqueles abutres enquanto indivíduos. Exatamente essa ideia. Esse é o conceito de missão. E essa é a ideia de missão. Fala, meu querido, fala, minha querida, tudo bem? Pô, vamos lá, Matheus de Andrade aqui, vamos desenhar um pouco a administração, vamos brincar. Primeiro a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito do conceito de missão. A primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente trabalha com o conceito de missão é que o conceito de missão ele é um tópico dentro da disciplina de planejamento estratégico. Então aí a gente vai ter o tópico que é o tópico de missão. E um segundo ponto é que o conceito de missão ele dialoga muito com o conceito de visão e valores, mas a gente vai ter um vídeo específico para falar a respeito de missão, de visão e valores. Hoje a gente vai focar apenas no conceito que é o conceito de missão. E quando a gente pensa em missão, a primeira coisa que a gente pensa na cabeça, o que que é? É a nossa missão enquanto espiritual, enquanto um ser espiritual dentro, vivendo no campo da matéria, vamos falar assim. Então quem é um pouco mais religioso vai falar um pouquinho a respeito de que cada um de nós tem um propósito, tem uma missão, cada um de nós veio atender a uma determinada necessidade, tem alguma coisa a contribuir, bem como tem alguma coisa a aprender dentro desse plano. Esse é o conceito de missão no campo espiritual. O conceito de missão no campo organizacional, o conceito de missão no campo empresarial, vai ser mais ou menos esse. A ideia do conceito de missão é qual necessidade nós viemos satisfazer. E aí o conceito de missão vai tentar responder algumas perguntas, como por exemplo, para que existimos, qual que é o nosso propósito, qual a razão de ser da organização e o que buscamos atender, qual é a necessidade que nós buscamos atender. Então percebe que o conceito de missão espiritual, que coloca basicamente nós como pessoas que estão aqui com algum propósito, ele se relaciona com o conceito de missão organizacional, qual necessidade que a organização veio atender. Exatamente essa ideia. Eu trouxe dois conceitos de missão aqui para tornar um pouco mais claro, que é a missão da Coca-Cola e a missão do Google. Pô, beleza, vamos lá. Qual que é a missão da Coca-Cola? Refrescar o mundo e fazer a diferença na vida das pessoas, da sociedade, do planeta. Qual que é a necessidade que a Coca-Cola tentou atender? Pô, beleza, a necessidade que ela se propôs a atender é a necessidade de refrescar o mundo, exatamente essa ideia. Essa foi a necessidade que ela se propôs a atender. Qual que é a missão do Google? Pô, beleza, a missão do Google: organizar as informações disponíveis e torná-las acessíveis e úteis para todas as pessoas. Pô, percebe que a missão do Google é o quê? Primeira missão, organizar as informações disponíveis. Segunda missão, torná-las acessíveis. Isso tudo, esses dois verbos vão se conectar e aí vai se transformar na missão do Google, né? Organizar as informações disponíveis e torná-las acessíveis e úteis para todas as pessoas. Pô, então percebe que a missão, ela se relaciona com uma necessidade, bem como a missão se relaciona com um propósito. Percebe que a missão, ela pode ser individual e bem como a missão, ela pode ser coletiva. A missão individual, por exemplo, a minha missão de refrescar minha garganta depois de gravar esse vídeo, a missão coletiva, por exemplo, organizar as informações disponíveis e torná-las acessíveis e úteis para todas as pessoas,
É uma missão coletiva, é uma missão que toda a coletividade vai se beneficiar quando o Google faz isso, exatamente essa ideia. E a missão, a gente dentro da missão empresarial, a gente ainda pode conversar a respeito da missão, que é a missão espiritual, a missão dentro daquele sentido de propósito, qual a razão de existir e por aí vai. E aí eu trouxe uma construção que é o quê? A construção do filme A Era do Gelo. O filme A Era do Gelo 2, ele vai ter um momento que acontece, tá? Sid, Manny e Diego, e eles estão fugindo. Eles estão fugindo por quê? Porque literalmente eles estão fugindo da morte. E aí eles começam a ser seguidos, né, por um bando de abutres, e aí o Sid começa a ficar preocupado, o Sid começa a olhar para um lado, olhar para o outro, nossa, e agora? E aí ele fala, eu só queria saber o que eles estão pensando, exatamente essa é a fala do Sid, eu só queria saber o que eles estão pensando. E aí o abutre começa a cantar, um rango legal... É o que procuramos. Percebe que quando o Sid pergunta, eu só queria saber o que estão pensando, o que ele está perguntando? Ele está perguntando o quê? Para que existem esses abutres? Qual que é o propósito deles? Qual é a razão de ser da organização abutre? Qual a necessidade que eles querem atender? E aí quando o abutre canta um rango legal, é o que precisamos, ele está cantando o quê? A missão individual daqueles abutres enquanto sociedade, ou a missão coletiva daqueles abutres enquanto sociedade, ou a missão individual daqueles abutres enquanto indivíduos. Exatamente essa ideia. Esse é o conceito de missão. E essa é a ideia de missão. A gente percebe o quê? Que a gente tem ainda a missão dentro daquele contexto, que a missão pode ser atender qual o seu papel naquele ecossistema. Ou seja, qual que é o papel dos abutres naquele ecossistema? O papel dos abutres naquele ecossistema é se alimentar de outros animais que vão a óbito. Pô, beleza, o papel dos abutres é se alimentar de outros animais que vão a óbito. Pô, beleza. E qual que é o papel da Coca-Cola no ecossistema em que ela se encontra? Pô, o papel da Coca-Cola no ecossistema em que ela se encontra é refrescar o mundo e fazer a diferença na vida das pessoas. Qual que é o papel do Google no ecossistema em que ele se encontra? Pô, organizar as informações disponíveis e torná-las acessíveis e úteis para todas as pessoas. Então a missão nada mais é do que o quê? Qual o seu papel dentro desse ecossistema? Qual necessidade você visa atender? E aí ainda conversa com a missão no sentido espiritual, que é a missão no sentido espiritual, dentro daquela ideia de que assim, qual é o seu propósito, o que você veio fazer nesse plano?